Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer uma palestrinha aqui, meio pretensiosa, que eu pretendo desenvolver uma teoria da moeda, uma teoria do dinheiro, de base cartalista, ou seja, o cartalismo é uma corrente de pensamento que entende que o dinheiro é uma ferramenta legal e política de grupos da sociedade ou principalmente do Estado, do Estado democrático, uma ferramenta para implementar funções na sociedade, funções de transformação ou de manutenção da ordem, tá? Então eu vou desenvolver uma abordagem cartalista do dinheiro que eu estou chamando de pós-marxista, porque infelizmente o marxismo ainda está preso em concepções de dinheiro que são muito semelhantes às concepções dominantes no capitalismo. Bem, é um assunto muito difícil, né? Eu vou conversando com vocês aqui aos poucos, né? Introduzindo o assunto. Então, a gente vê no Brasil fenômenos curiosos, né? Como a emergência de igrejas pentecostais nas periferias das grandes cidades, né, como uma forma de capitalização, né? O dinheiro dos pobres, que é bastante escasso, mas ele é a fonte da riqueza de pastores e falsos religiosos, né, que usam essa organização pseudo-religiosa, né? Também, né, traficantes, milícias também vão enriquecer com base no dinheiro dos pobres, né? E agora nós temos essa onda de sites de apostas, né, que também levam enriquecimento, muitas vezes ilícito, de pessoas com base no dinheirinho lá do pobre, do Bolsa Família, né? Então, por que o caminho? Quais são os caminhos do dinheiro, né? A gente sabe mais ou menos qual é o ponto final do dinheiro. O ponto final do dinheiro vai ser as pessoas ricas, né? As pessoas ricas, elas apanham o dinheiro da sociedade e acumulam, né, no seu nome. Mas como é que é esse caminho do dinheiro? Onde ele começa, como é que ele é gerado, como é que ele flui na sociedade e como que ele termina nas mãos de poucas pessoas, gerando o aumento da desigualdade. Esse tipo de análise é uma análise sociológica, não é uma questão de economia, de macroeconomia, não tem quase nada a ver com a macroeconomia, mas infelizmente também, né, os paradigmas dominantes de teoria da moeda são derivados de teorias macroeconômicas, né? Então nós temos dois grandes paradigmas aí, né? O paradigma monetarista ou da teoria quantitativa da moeda e o paradigma keynesiano, né? John Maynard Keynes, que é mais voltado para o desenvolvimento econômico e para geração de emprego e renda para o povo, né? Então é uma visão mais humanista da economia. Mas a abordagem que eu estou fazendo aqui, vocês logo vão ver que não é nem uma coisa nem outra, porque ela é de base sociológica. Aqui a natureza do dinheiro é variável, cada sociedade cria um sistema financeiro, né? Não dá para a gente querer analisar o dinheiro, o fluxo do dinheiro na sociedade atual com base no metalismo do passado ou com o dinheiro das notas de papel do início do século XIX, né? Nem mais com o petrodólar, que foi, né, a fase seguinte do dinheiro de papel, né? Então nós temos, vamos, para simplificar, colocar 4 fases na história do dinheiro, na história social do dinheiro, e cada fase a gente vai ter processos sociais diferentes. Então as pessoas ficam totalmente perdidas quando elas tentam analisar um processo da sociedade atual com base numa concepção de dinheiro de outra fase da história. Então nós temos a fase metalista, que o dinheiro era baseado, né,
na posse de metais preciosos, a fase das notas de papel, em que o Estado assume o protagonismo, né? Isso a prerrogativa de emissão de moeda na forma de papel, né? Deu aos Estados nacionais um poder grande, uma soberania. Só que isso aí foi muito mal usado por alguns países, levando às crises da hiperinflação, né? A Grande Depressão que se seguiu a isso, né? E está ligado inclusive com as guerras, né? A Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. Depois nós temos o petrodólar, que ainda é um paradigma dominante, que é ligar a conexão entre o dinheiro e um bem, né? No caso o petróleo. Então o poderio militar se tornou importante, né? Porque pelo poderio militar os Estados Unidos tomaram conta do petróleo mundial, né? Controlaram os países produtores de petróleo até certo ponto, mas né, criaram uma série de redes de processamento e distribuição do petróleo que serve como lastro, entre aspas, porque aí já não é mais lastro, mas é uma espécie de uma garantia ou uma fonte, né, de justificação, de legitimação da emissão de dólar e do uso do dólar por todos os países como uma moeda de troca internacional, né? Então isso precisa de uma justificativa, uma legitimação ideológica, né, que foi, né, o chamado petrodólar, que foi o controle da produção de derivados de petróleo, né, por parte de grandes empresas, né, ligadas ao mundo ocidental, e com isso então também houve o domínio do sistema financeiro, né, pelos bancos ligados a esses países, a esses capitalistas, né, que controlam o petróleo. Mas isso está em declínio, né, por vários fatores. E aí a gente chega na quarta fase do dinheiro, quarto tipo de dinheiro que surge, que é o dinheiro digital. Isso surgiu de um modo inesperado com o Bitcoin, tá? O Bitcoin não é algo que se vai recomendar para alguém investir, né? Porque é um alto risco. Muita gente ganhou muito dinheiro, muita gente perdeu muito dinheiro com o Bitcoin. Mas qual que é a novidade do Bitcoin? A novidade é o seguinte: qualquer um pode criar o seu dinheiro, né? Basta que tenha um sistema que dê confiabilidade para aquela moeda que é criada. Então, não precisa ser um banco comercial, né? Um grande banco, não precisa ser o Estado para criar a moeda, mas qualquer pessoa, né, inclusive nem se conhece quem é o criador do Bitcoin, pode criar moedas. E aí a gente vai já antever a fase seguinte, a quinta fase, que é a moeda digital estatal, que seria um Bitcoin garantido pelo Estado. Uma criptomoeda, né, instanciada em computadores, que não é como o Bitcoin original, que é privado, um grupo de pessoas no mundo, né, com uma rede de computadores que tem os códigos, né, de quem é proprietário ou tem a posse daquela moeda virtual, digital. Mas no caso da moeda digital estatal, a chamada CBDC, Central Bank Digital Currency, nesse caso é o Estado que controla. Então, isso abre muitas possibilidades. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas nessa fase que nós estamos ainda, né, do petrodólar, o que acontece de muito importante que pouca gente nota? A emissão do dinheiro é feita pelos bancos comerciais, né, ao conceder empréstimos para as pessoas.
e para as empresas, né? E esses bancos tomam como garantia os imóveis, né? Então a propriedade imobiliária ela está na base da emissão monetária na era do petróleo.